Eu cumprimento a todos os amados irmãos e ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Eu quero nesse momento deixar uma mensagem que encontra-se em 1 Tessalonicenses capítulo 5 do verso 17, que diz assim a palavra de Deus: orai sem cessar. Nessa epístola, amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele orienta os cristãos de Tessalônica a respeito da volta de Jesus ao mundo. Amém? Vamos observar o versículo, é um pequeno versículo, diz assim: orai sem cessar. A oração, amados irmãos, ela é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou de pensamento. Ela inclui também a confissão. A confissão, amados irmãos, é como se fosse uma reconciliação com Deus. Vamos observar aqui em Salmos 51, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aqui o salmista, ele confessa o seu pecado a Deus. Esse é um segredo do qual ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. Amém? A oração também, ela inclui a adoração. A adoração, ela é culto, honra e reverência prestada para Deus. Vamos observar o que diz aqui em Salmos 95, verso 6, diz assim: vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Amém? Aqui o salmista, ele convida o povo a louvar e a celebrar o Senhor. Vamos ver o que mais a oração inclui. A oração também ela inclui a comunhão. Salmos 103, primeiro, diz assim: bendizei minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Amém? A comunhão, amados irmãos, também ela envolve o relacionamento e um propósito diante de Deus. Envolve o relacionamento da pessoa com Deus mediante um propósito. Amém? Vamos ver o que mais inclui aqui a oração. A oração inclui gratidão. Em 1 Timóteo 2, primeiro diz assim: admoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Amém? Vamos observar o que mais inclui aqui a oração. A oração, amados irmãos, também ela inclui a petição pessoal. Em 2 Coríntios 12, 8 diz assim: acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Aqui nós podemos observar o clamor do apóstolo Paulo, pedindo para que Deus tirasse dele o espinho da carne. Amém? A oração também ela inclui a intercessão pelos outros. 2 Timóteo 5,16 diz assim: portanto, confessai os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para que sarem, ou seja, curados. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Para a nossa oração ser atendida, é necessário nós buscarmos diante de Deus a purificação, porque para ser atendida a nossa oração, é necessário que nós sejamos puros diante de Deus em nossas palavras. Amém? Porque a purificação, a oração requer a purificação. Amém?
Salmos 66, 18 diz assim: se eu atender a minha iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Olha aqui, o salmista, ele mostra que se ele guardar a iniquidade dele, esse sentimento, né, dentro dele, a iniquidade, que é um desejo da pessoa não reconhecer o direito da outra pessoa. A iniquidade é esse pecado, é um pecado que a pessoa não reconhece o direito da outra pessoa, entendeu? Ele diz assim: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O outro sentido da oração é aqui, olha, inclui também a união com Cristo, né? Uma vida com Cristo. É necessário a pessoa ter uma vida com Cristo, né? Em ligação. Aqui em João 15:7 diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedis tudo o que quiserdes e vós será feito. Amém? Então, amados irmãos, a oração também inclui a submissão à vontade de Deus, como nós encontramos aqui em 1 João 5,14, que diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém? Então, é necessário nós sermos submissos à vontade de Deus. Não é nós dobrar o nosso joelho e clamar e Deus ter que responder, não. Tudo depende da vontade de Deus, porque sem Deus nada nós podemos fazer. E também inclui aqui a direção do Espírito Santo, que encontramos aqui em Judas 20, que diz assim: mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima oração, orando no Espírito Santo. Então, nós devemos também ter a direção do Espírito Santo em nossas orações. Amém? E a oração também, ela inclui o espírito de perdão. Aqui em Mateus 6,12 diz assim: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. O momento da oração também você tem que, antes de você orar, você tem que aprender a perdoar, para que a tua oração ela tome força. Amém? E o outro sentido é o relacionamento correto com as pessoas. Nós temos que ter um relacionamento correto com as pessoas. Amém? Como está aqui em 1 Pedro 3,6, que diz assim: como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual sois filha, não teme nem o espanto. Amém? Então, nós temos que manter a comunhão uns com os outros, ter o relacionamento correto uns com os outros. Amém? Agora nós vamos voltar no versículo, diz assim: orai sem cessar. Orar sem cessar, amados irmãos, é você estar sempre na presença de Deus, convidando Ele para participar da sua vida. Aqui nesse momento, amados irmãos, eu quero profetizar as bênçãos de Deus na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus as portas se abrindo, eu profetizo Deus curando as suas enfermidades, e profetizo que Deus esteja sempre com você, te abençoando, te guardando, em todo o tempo da sua vida, guardando sua família, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo que todo mal se retire da sua vida agora. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.